Bom, boa noite. Eu queria dar as boas-vindas a todas a essa live da Editora Intrínseca e do selo História Real, na qual a gente vai conversar sobre O Caminho do Centro, uma aventura eleitoral, livro de Marcelo Trindade. Em nome da Intrínseca e do História Real, eu queria agradecer a participação dos nossos convidados muito especiais, começando com o Paulo Artung. O Paulo tem uma trajetória notável na vida pública brasileira. Ele vem praticando a política com P maiúsculo praticamente a vida inteira, começando como líder estudantil, deputado estadual, deputado federal, prefeito de Vitória, ministro de Estado, senador e governador do Espírito Santo por 3 vezes, com uma gestão universalmente considerada de altíssimo nível, um exemplo do que é possível realizar na administração pública num cenário complexo, difícil. E hoje, Paulo continua profundamente engajado com as questões da vida brasileira. A seguir, Armínio Fraga, um dos economistas de maior credibilidade e prestígio do país, com uma trajetória vitoriosa como gestor de investimentos e como acadêmico, como professor e pesquisador, membro do conselho de diversas instituições, inclusive fora do Brasil, como o Council of Foreign Relations e a Universidade de Princeton, diretor e presidente do Banco Central, e que teve uma participação importante na equipe que formulou o Plano Real. E, mais recentemente, Armínio tem organizado algumas das pesquisas mais inovadoras e mais influentes na busca por soluções dos nossos problemas. E, é claro, o nosso autor, Marcelo Trindade. Marcelo é um advogado renomado, muitíssimo bem-sucedido, com décadas de experiência no magistério, como professor na Universidade Católica do Rio de Janeiro, a nossa PUC, foi diretor e presidente da CVM e foi candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro pelo Partido Novo em 2018, experiência que o motivou a escrever O Caminho do Centro, o livro que a gente vai discutir hoje. Eu queria começar os trabalhos com uma questão que está apontada no próprio título do livro, né? Ou seja, a percepção de que, num cenário polarizado, é necessário construir um caminho do centro. E eu queria que nossos três convidados falassem um pouco sobre isso, mas a partir de abordagens ligeiramente diferentes, começando com o Paulo. Paulo, nesse cenário atual, com as dificuldades que a gente observa para a aprovação das reformas estruturais, você acha que é possível a construção de um consenso por um caminho do centro progressista que não seja um caminho do centrão? Olha, inicialmente eu queria dizer da alegria de estar com vocês nesse lançamento do livro do Marcelo, e aí eu já saúdo o Marcelo, saúdo também o Armínio, carinhosamente, e o Roberto. Você faz uma pergunta, eu quero responder logo afirmativo. É absolutamente possível. Quer dizer, você tem polarização, não é só no Brasil. A política está passando por um processo de mudança muito radical no mundo inteiro. As democracias liberais ou as democracias representativas, elas passam por um questionamento. Isso tem a ver muito com as mudanças tecnológicas no mundo, isso tem a ver muito com as tecnologias de informação e comunicação, que interfere de uma maneira vigorosa no debate público e polariza o debate público, né? Mas, assim,
quando você olha com atenção, quer dizer, o espaço fora da polarização é muito superior ao espaço da polarização. Então, assim, o que eu acho importante no Brasil fora da polarização? É o pensamento liberal reformista que nós temos no país, de muito boa qualidade, né? E o olhar desse pensamento para o funcionamento da economia, a proposta desse pensamento para a modernização da economia brasileira, na minha opinião, é o que o Brasil precisa. Mas não é suficiente. E aí tem um casamento aí que precisa ser feito, né? E precisa ser um casamento bem construído. Quer dizer, porque o país tem uma economia com o pé no atraso, mas tem séculos de atraso na questão social, né? A desigualdade social no nosso país é muito grave. O país carrega uma cicatriz forte com a sua relação com a escravidão. Então, assim, você precisa conectar, fora da polarização, um pensamento modernizador da economia com um pensamento que tenha olhar e sensibilidade para a questão social do país. Quer dizer, nós precisamos melhorar a educação pública, a educação básica do país. Isso é uma tarefa fundamental. O nosso atraso é muito grande. Nós precisamos melhorar a distribuição de renda. É só olhar agora na pandemia, a gente vê a desigualdade de renda. Nós precisamos fazer chegar saneamento na casa dos brasileiros e brasileiras. Nós precisamos chegar com a internet na casa dos brasileiros. Quer dizer, então, eu diria assim, fora da polarização, tem uma proposta liberal reformista na economia e tem uma proposta social-democrata para enfrentar o problema das desigualdades sociais do país, desse verdadeiro distanciamento entre poucos ricos e muitos pobres e vulneráveis no nosso país. Se a gente conseguir fazer esse casamento é majoritário. Esse casamento ele se coloca numa posição majoritária na política brasileira. Evidentemente que essas coisas precisam de uma agulha boa e de uma linha forte, né? Então, assim, minha resposta, para não demorar demais, é que é absolutamente possível essa construção e, infelizmente, nós estamos atrasados. Inclusive, essa construção já deveria ter sido tentada de uma maneira mais ampla há mais tempo na conjuntura brasileira. Obrigado, Paulo. Arminio, eu também queria perguntar para você sobre essa questão que o Paulo aprofundou muito bem, né, que é a dificuldade da construção de um discurso convincente fora dos modelos tradicionais e polarizados, né? Eu vi uma entrevista sua há pouco, na qual te perguntaram sobre essa polarização entre esquerda e direita, e você respondeu naquele momento o seguinte: que no Brasil esses rótulos não valem nada. No geral, acho que nos governos de esquerda não houve combate à desigualdade porque se gastou muito dinheiro com rico. É um Robin Hood ao contrário, fecha aspas. Mas não é só a esquerda, né? A maior parte da nossa direita tradicional também apoia isenções, subsídios, privilégios para o autofuncionalismo e uma estrutura tributária regressiva, políticas que transferem renda dos assalariados, dos mais pobres, dos mais ricos. Então, diante desse alinhamento de políticas públicas concentradoras de renda, na verdade, entre esquerda e direita tradicionais, você acha possível se construir um novo discurso alternativo, reformista, como está posto no título do Marcelo? Eu vou, primeiro, enquanto eu penso em responder, agradecer esse convite e manifestar a minha imensa alegria de estar participando do lançamento do livro do meu amigo Marcelo, e aproveitar para já recomendar a leitura. É um livro gostoso de se ler e que transmite uma experiência muito rara de alguém que se atirou sem medo, sabendo dos desafios. O livro, de certa maneira, ajuda a responder, né? É bom estar aqui também com o Paulo, que é nosso guru,
e amigo também, nós nos conhecemos há mais de 20 anos, um exemplo de domínio público, é prova também de que as coisas podem dar certo. Agora, o discurso é o mais complicado. Talvez tenha que devolver a bola para o Paulo, tá? Estou querendo fugir da pergunta, mas assim, isso vem desde Adam Smith, se você quiser. Tem vários desses assuntos econômicos que não são muito intuitivos. As pessoas se sentem inseguras com essa ideia da liberdade funcionando na economia, mesmo a liberdade. Acho que a gente teve... O Armínio congelou, né? Congelou. Eu não sei se o Armínio está nos ouvindo ou não. Bom, vamos fazer o seguinte, enquanto a gente não resolve a questão aí do Armínio, enquanto ele não volta a participar, eu vou encaminhar, então, a próxima pergunta para o Marcelo. E, na verdade, Marcelo... O discurso populista era sempre um discurso vencedor, que fazia promessas e tal, mas hoje já se passaram tantos anos. O sistema está reclamando aqui da minha conexão de internet. Se tiver algum problema, eu vou trocar, tá? Agora está bom. Então, eu estava dizendo assim, tem como vender essa ideia de um liberalismo progressista é um desafio, realmente. E eu penso que isso tem que estar alicerçado na nossa própria história. Nós temos que entender um pouco melhor o que aconteceu, como nós fomos vítimas de propostas de desenvolvimento fácil, sem passar pelas respostas que são universais. Nós estamos falando de educação, de oportunidades, de uma certa rede de proteção social, de fato, né? Não é um Estado que gasta 6%, 7%, 8% do PIB com subsídios para quem não precisa, como chegou a acontecer aqui, o famoso Bolsa Empresário. Então, assim, minha esperança ainda é que nós vamos aprender e vamos conectar causa e efeito na economia. Mas isso, para o economista, é dificílimo. Nós estamos apanhando com esse assunto. E a mesma pergunta. Eu achava que o modelo que deu errado aqui, sem me alongar demais, só o último comentário, o modelo que deu errado aqui, que acho que foi uma grande pena, porque eu acreditava que a sequência Fernando Henrique e Lula tinha posto o país no caminho, eu achava que a coisa ia dar certo. Mesmo já enxergando no segundo mandato do presidente Lula uns desvios de rota, tanto os famosos aqui de natureza ética, mas também econômicos. Eu falei, não, tudo bem, isso aí é o tal do pêndulo funcionando um pouco e tal. Mas não, o Brasil aí deu um mergulho assim, num buraco de ideias sem pé nem cabeça que nós já conhecíamos, sabe? Então, assim, caramba. Então, isso é o que me assusta. E aí, de repente, as relações causais também ficaram um pouco escondidas, porque ela não ficou até o fim, foi empichada, não quero entrar nessa discussão, e aí instalou-se uma certa confusão, e cá estamos nós outra vez, com esses mesmos desafios. Eu não desisti, não. Eu acho que é possível esse casamento que Paulo aponta. Eu acho que é possível, sim, mas não é fácil. Não é fácil e acho que nós temos que ter a humildade de não subestimar as raízes das más ideias. Nós não podemos ser arrogantes com relação a isso, procurar entender o que está realmente incomodando as pessoas, tentar dar uma resposta adequada e razoável. Acho que assim é um pouco abandonar um certo perfeccionismo, mas apontar para um caminho que atenda assim aos requisitos básicos de uma estratégia vitoriosa. Marcelo, eu queria pegar esse gancho aí que o Armínio colocou da dificuldade de superar o discurso populista, que foi uma dificuldade que você vivenciou intensamente durante a campanha eleitoral, né? Eu vou até ler um breve trecho do seu livro, que, aliás, o Armínio também citou no prefácio que ele escreveu, que é o seguinte, abre aspas, a gente precisava convencer as pessoas de que as privatizações trariam mais serviços públicos de qualidade, não menos, melhores hospitais e policiais, não piores, escolas mais modernas
e ainda assim gratuitas, e não ao contrário, convencê-las de que parar de proporcionar vantagens e privilégios que as pessoas não recebem na atividade privada ia melhorar o Estado, não fazê-lo desaparecer, e que ser liberal é ser radical num cenário de absoluta falência do Estado. Fecha aspas. Bom, pelo jeito você não conseguiu convencer, pelo resultado da eleição, não conseguiu convencer as pessoas desses argumentos. E eu queria te perguntar por quê. Isso é uma missão impossível? Essa é a minha provocação. Bom, deixa eu começar, antes de mais nada, agradecendo a você, né, que, como eu digo lá no prefácio, é coautor da obra, porque sem você me empurrar eu não teria chegado aqui, fora toda a sua ajuda na revisão, etc. E agradecer muitíssimo ao Paulo e ao Armínio, que os dois também estão muito mencionados no livro, né? O livro começa com o Armínio no prefácio e o último capítulo começa em retrospectiva com o dia em que eu conheci o Paulo pelas mãos do Armínio, como quase todas as coisas boas que aconteceram na minha vida pública, né? E tive lá com o Paulo e quase o título do livro foi o que o Paulo me disse naquela manhã e começo da tarde lá no Espírito Santo, que foi basicamente, dá para ganhar uma eleição mesmo perdendo, hein? Tem que perder ganhando. O importante é perder ganhando. Se ganhar, ganhou, melhor ainda, mas tem que perder ganhando. E eu, durante muito tempo, achava que isso ia ser o título de um artigo, de um livro que eu viesse a escrever, né? O perder ganhando, né? Mas ficou na minha cabeça como norte, né? Quer dizer, foi o alerta que ele me fez. O importante é como é que você faz o caminho, como é que você constrói a sua história e não faz qualquer coisa para ganhar, né? Isso vindo dele, naturalmente, que ganhou 100% das eleições que disputou, né? E as majoritárias todas no primeiro turno, e que é, evidentemente, um exemplo para todos os políticos brasileiros e todo mundo que quer ser um político sério e bem-sucedido no Brasil. E, quer dizer, claro que eu não era o melhor mensageiro para essa mensagem, Roberto, porque a minha candidatura já nascia com uma dificuldade enorme, né? Pelas suas próprias condições, um desconhecido, com um partido novo, sem participar dos debates, sem tempo na televisão, né? Então, com todas as dificuldades. O que evidentemente aconteceu foi quando o governador Witzel foi eleito, e eu disse, caramba, quer dizer, tinha lá o espaço, né? O novato ganhou. Infelizmente, não fui eu, né? E eu acho que, como quem lê o livro sabe, está lá explicado, eu acho que a população fez uma escolha muito consciente pelo discurso que o Witzel representava melhor do que qualquer outro candidato no Rio de Janeiro. Todos os que tentaram o voto do Bolsonaro no Rio estavam mentindo. Ele estava falando do fundo do coração, pelo menos aparentava. Depois subiu a cabeça rápido demais o poder, né? E ainda não saiu, como a gente viu esse fim de semana na reportagem com o charuto e o uísque lá no Palácio, mesmo já afastado, né? Mas eu acho que a mensagem ela tem futuro, porque as pessoas querem uma mudança, muito claramente. Nas ruas, eu percebia isso assim, rapidamente, eu vi que as pessoas de fato queriam uma mudança. E acho que ainda querem, porque a mudança não produziu os efeitos que elas esperam da mudança. Portanto, eu acho que esse desejo está lá. E a gente sabe, ou pelo menos acredita, que esse desejo só vai se realizar plenamente com uma construção liberal. E aí, quer dizer, no ponto que o Paulo e o Armínio mencionaram, na verdade, não há como falar em liberalismo no Brasil sem falar na base do liberalismo, que é garantir a igualdade de oportunidade. Isso é a base do liberalismo. E assim, não precisa ser especialista para saber que as oportunidades são extremamente desiguais no Brasil e só podem se tornar iguais, como oportunidades, se muita coisa de apoio social for feito e muito investimento for feito. Agora, a boa notícia é que isso é viável. Tome-se o exemplo do próprio Espírito Santo sobre a gestão do Paulo. Quer dizer, o que aconteceu na educação, né? Como é que o Espírito Santo saiu da posição em que hoje o Rio está e chegou ao primeiro lugar nacional, trabalhando, fazendo a coisa certa. Quer dizer, o efeito de um bom governo é muito poderoso. O impacto que o governo tem de fazer a coisa certa e produzir resultados é incomparável com qualquer outra iniciativa humana
para atingir milhões de pessoas. E, portanto, eu acredito muito que esse discurso, que reconhece que as desigualdades impedem a igualdade de oportunidade, o que é óbvio, né, é fundamental. O velho Rui Barbosa, né, na oração aos moços, seu famoso discurso lá de formatura na Universidade de São Paulo, como paraninfo da turma, disse, né, quer dizer, o princípio da igualdade consiste em aquinhoar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Isto aqui é a igualdade de verdade, a igualdade material, né? Tratar as pessoas que estão em posição desigual desigualmente, né? Compensando essas diferenças, até que todas, em teoria, possam estar no mesmo estágio. Eu continuo muito otimista, especialmente quando eu vejo Paulo falar e pessoas dessa categoria, porque eu acho que nós vamos ter oportunidade de votar em gente bastante boa e com viabilidade eleitoral, que é o grande desafio. Muito bem. Você mencionou, né, o desempenho do governo do Estado do Espírito Santo na gestão de Paulo, e isso nos leva à próxima pergunta, porque quando você, Paulo, assumiu pela primeira vez o governo do Espírito Santo, o Estado estava atravessando uma crise profunda, né? Uma crise fiscal, crise de segurança, crise de governabilidade. E hoje o Espírito Santo é considerado um exemplo em termos fiscais e de políticas públicas, né? Então a pergunta é se, mostrando o quadro de terra arrasada no Rio de Janeiro que o Marcelo descreve no livro, né? Você vê alguma similaridade, né, com o Espírito Santo da época que você assumiu? Ou seja, o Rio pode seguir os passos do Espírito Santo? Olha, pode, vejo similaridade, vou comentar um pouquinho na frente, mas eu queria fazer duas observações em relação às falas do Armínio e do Marcelo. Primeira coisa, assim, importante, eu acho que você perdeu ganhando. Sim. Nosso diálogo está continuando hoje aqui, nessa live. Você perdeu, né? Por que perdeu? Porque a sua narrativa, por algum motivo, não encantou os cariocas naquela quadra, né? Que existia o espaço da renovação, está claro, Brasil afora, né? Mas você ganhou porque você saiu de cabeça erguida desse processo. Ao escrever um livro, você estimula uma coisa que o Brasil precisa, que é a renovação política. Esse livro, eu tenho certeza que ele vai ser lido por jovens que querem participar da política. E está crescendo muito, meninos e meninas que querem participar da política. Então, assim, eu queria deixar essa observação em relação às duas falas. O exemplo do Espírito Santo pode iluminar um caminho de saída para o Rio de Janeiro? Pode. Eu falei isso numa matéria recente no Valor Econômico. Assim, muita coisa parecida, né? Assim, tomada do poder pelo legislativo, assunção nas outras instituições, como o Tribunal de Contas. Isso que aconteceu no Rio, aconteceu no Estado do Espírito Santo. A política misturada com crime, né? Assim, que caracteriza o crime organizado, tudo isso, né? Corrupção, né? Então, assim, o que foi feito no Espírito Santo pode iluminar uma saída para o Rio de Janeiro? Pode. O problema do Rio de Janeiro é do tamanho do Espírito Santo? Não. O problema do Rio de Janeiro é muito maior do que o do Estado do Espírito Santo. E tem um componente no Rio de Janeiro que é essa questão das milícias, que eu chamo muito a atenção para isso, né? Assim, nós, capixabas, nós pedimos uma intervenção do governo central. Nós pedimos. Quase foi feita uma intervenção, quase o presidente Fernando Henrique interviu no Espírito Santo, mas mandou uma força-tarefa. Não fez a intervenção para não paralisar as reformas, mas mandou uma força-tarefa. Isso precisa ser feito no Rio de Janeiro. Agora, vou dizer uma coisa, assim, mais importante do que uma participação do governo central
para que a gente faça uma limpeza no Rio de Janeiro é a participação da sociedade civil do Rio de Janeiro. Se tem uma coisa que foi decisiva no Espírito Santo, foi a sociedade se levantar. Aliás, se levantou em 2 movimentos. Um chamado Reage Espírito Santo, liderado pelo nosso ex-arcebispo, pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, por um grupo de pastores evangélicos e lideranças decentes da vida pública do Espírito Santo. Reage Espírito Santo. E o outro, Espírito Santo em Ação, um movimento transversal dos empresários capixabas que já não tolerava mais aquilo e eles se levantaram e se organizaram. Então, assim, tem solução para o Rio de Janeiro? Minha resposta é clara. O exemplo do Espírito Santo serve. O Espírito Santo ele funciona regido pelas mesmas leis, pelos mesmos códigos que o Rio de Janeiro, que o Rio Grande do Norte, que o Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, mesmo sendo um estado de população menor, o Espírito Santo é um estado de população menor, mesmo tendo uma complexidade, o Rio, de maior gravidade em relação ao que nós vivemos no Espírito Santo, esse é um bom exemplo que ilumina. Mas aí o carioca tem que pegar essa bandeira na mão. Eu estou falando isso olhando no fundo do olho da sociedade carioca. Eu acho que a sociedade civil precisa se levantar, né? Precisa de uma mobilização para que essas coisas aconteçam. Eu tenho certeza que todo esse incômodo que eu vejo quando vou ao Rio de Janeiro e converso com muita gente, ele pode ser transformado, não um incômodo na zona de conforto, mas ele pode ser transformado numa ação concreta. E eu acho que, até nisso, Marcelo, a sua candidatura valeu. Pelo debate que você colocou, sabe, pelo idealismo que você colocou, porque a política precisa perpassar, sabe, idealismo. Um homem como você, super bem resolvido do ponto de vista profissional, de repente, sabe, cai num campo que não é o seu, né? E dá uma contribuição, tem uma contribuição aí, que a história vai mostrando com o tempo, os episódios que estão acontecendo no Rio, de certa forma, iluminam essa decisão sua, e que mais decisões como essa sejam tomadas. Nós precisamos de botar gente qualificada, gente de espírito público, gente da Universidade da Vida, não é só da academia tradicional, da Universidade da Vida, que sabe, que aprendeu a viver os problemas do povo. Nós precisamos colocar essa gente no campo da representação política no nosso país. E o seu exemplo é bom. Por isso que eu estou aqui, eu acho que por isso que Armínio está aqui, porque assim, nós precisamos que pessoas tenham determinação para que a gente possa requalificar a representação política no país. Isso sim, isso é choque de fortalecimento nas instituições democráticas que estão aí meio balançadas aí com tantos problemas que nós vivemos no país, nós temos vivido no planeta. Quer dizer, antigamente a gente falava de populismo, você tocou nesse negócio do populismo, Armínio tocou nessa coisa do populismo, a gente falava de populismo, era populismo latino-americano. Agora a gente não pode mais falar populismo latino-americano, porque o populismo está lá no Brexit, o populismo está lá na eleição americana, o populismo está lá na eleição italiana e assim por diante. Então, assim, mas eu acho que as máquinas são maravilhosas, as redes sociais impactam, mas nada substitui o ser humano, e nada substitui o ser humano exercendo uma boa liderança, de conversar com as pessoas, de explicar os problemas, de explicar que tem saída, de explicar que tem caminho, e convocar, né? Convocar. Está precisando isso no Rio, convocar, mobilizar as pessoas no Rio de Janeiro para seguir um bom caminho. Esse estado tem um potencial enorme, é um estado lindo, sabe? É um cartão de visita natural do nosso país. Então, assim, tem um potencial enorme, tem um povo bacana, precisa ter um choque de organização e de bom caminho no Rio de Janeiro. O seu exemplo, Marcelo, eu estou só valorizando, o seu exemplo, esse livro que nós estamos lançando hoje, são contribuições, a sua atitude e esse livro são contribuições para esse caminho. A vida é assim, é degrau a degrau, mas você com seu gesto, está ajudando a colocar um bom vento aí para empurrar em outro caminho, né? Desculpe ter falado muito, mas eu precisava dar esse depoimento
porque é um depoimento de quem está estimulando o Brasil inteiro pela renovação política. Eu sou hoje conselheiro do Renova BR, nós estamos treinando gente, nós estamos educando, não é educando para determinado pensamento político, para ser liberal, ou para ser social-democrata, ou para ser social. Não, é treinando gente para que tenha capacidade de operar a política, de falar em público, de negociar, porque o ótimo normalmente na vida é inimigo do bom, então aprender a construir caminhos, e nós precisamos de muita gente boa na política brasileira. Então, o seu exemplo é bom. Parabéns. Muito bem. Obrigado. Obrigado, Paulo. Armínio, o Paulo acaba de falar com muita eloquência, né, sobre a necessidade de mobilizar a sociedade no Rio de Janeiro. E no livro, o Marcelo menciona a grande quantidade e variedade de profissionais e de técnicos que vêm estudando e elaborando propostas de soluções para os problemas do Rio. Você conhece muito bem vários desses profissionais. Você diria que o problema do Rio é menos a dificuldade de se encontrar soluções e mais a dificuldade em conseguir apoio político para soluções técnicas que já existem? Acho que um pouco das duas. Acho que uma não anda sem a outra. É fácil para um economista, um técnico, por treinamento, apontar os canhões nos políticos. Mas acho que isso é um pouco ingênuo. Acho que tem que haver um alinhamento, um diálogo entre o político e o técnico. Os problemas técnicos no Rio não são triviais, porque já vem se acumulando há muito tempo. Paulo e eu saímos agora de uma conversa sobre infraestrutura e falávamos sobre, por exemplo, a despoluição das águas do Rio, sobretudo da Baía de Guanabara. Eu consigo imaginar um Rio que investe nas suas qualidades naturais. O Rio devia ser um paraíso verde, no entanto, não é. A Baía de Guanabara é um exemplo, ocupou espaços globais aí durante as Olimpíadas e por aí vai. Mas o fato é que esses desafios técnicos sem uma resposta na área política não vão a lugar algum. E a verdade é que nós temos tido uma certa dificuldade em lidar com isso, nós aqui, cariocas, tanto olhando a nossa história, isso tem sido difícil. A história vem lá de trás, a perda do status de capital foi um golpe duríssimo para nós. Eu me atrevo a dizer que nós nunca nos recuperamos. Mas, ao longo do caminho, nós fomos desperdiçando outras chances. Então, eu acho que, em última instância, eu sei que é fácil para um economista dizer isso, mas eu acho que, em última instância, a questão é mais política mesmo, sabe? Eu não creio que nós tenhamos que ganhar um prêmio Nobel de urbanismo ou de solução da educação, das questões ligadas à educação básica ou mesmo o SUS. Eu agora ando estudando muito o tema da saúde, sobretudo da saúde pública no Brasil. Mais uma vez, eu esbarro como carioca em depoimentos que sugerem que o Rio é um caso complicado. Se você for olhar no mundo do crime, vai ouvir a mesma coisa. Então, assim, é algo maior. Se nós vamos ter a capacidade de mudar isso, só o tempo dirá. Mas eu queria reforçar o que Paulo disse. Assim, isso vai depender de algo que vai ter que vir de dentro, que vai ter que vir pela mão dos jovens, e aí eu realmente vejo espaço para a esperança, porque a mobilização está acontecendo, e
ao longo do caminho, eu acho que isso vai começar a dar resultado. O tempo é curto, nosso buraco é fundo, mas eu acho que vai ser... É o que nós temos para fazer. Acho que para vários de nós isso é uma causa, e uma causa boa, difícil, e que tem que começar pela política com P maiúsculo, como foi dito aqui. Acho que por vocês, todos, eu acho, fazendo referência ao Paulo, eu aproveito e me junto com vocês. Esse é o caminho, em última instância. Não creio que seja um caminho tecnocrático, apenas. Maravilha, Ramiro. Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta dupla. Primeiro, te pedir, se você quiser comentar essas respostas do Paulo sobre as perspectivas do nosso Estado. Essa é a primeira parte. E a segunda, mudando um pouquinho o enfoque, eu queria te perguntar sobre uma coisa que você fala no livro, né? Como é que você encontrou um mundo novo na campanha de rua durante a eleição e abraçou esse mundo novo, porque você é um profissional liberal sem nenhuma vivência de campanha eleitoral. E como é que você encontrou tanta satisfação no corpo a corpo, nas ruas das cidades e nas ruas da periferia do nosso Estado? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas antes, se você puder e quiser comentar as respostas do Paulo e do Armin. Claro. Primeiro, assim, eu acho que, de fato, o Rio, pelo menos ainda, produz muita gente boa, muito conhecimento. Quer dizer, tem muitas universidades, muitas escolas boas, e você ainda forma muita gente. Eu vejo isso na minha atividade profissional, né? Quer dizer, eu exporto gente para São Paulo, não é? Exporto alunos para São Paulo, exporto advogados para São Paulo, não é? Mas o fato é que o meu escritório, como qualquer outro escritório de advocacia ativo no Rio de Janeiro, é maior em São Paulo do que no Rio, né? Porque a atividade econômica está cada vez mais concentrada lá e cada vez menor aqui. Então, assim, isso tem um limite. Tem uma hora que você para de produzir essa quantidade de gente boa. As escolas boas vão fechando por falta de gente mesmo, e você não consegue formar gente nova. Então, é preciso investir nessa recuperação. Mas a gente tem aqui um capital humano incrível, quer dizer, e no ponto do Paulo, inteiramente ansioso para participar, eu diria. Como eu conto no livro, quando o meu nome surgiu, né, as pessoas levaram um certo susto, mas em dias houve uma romaria no meu escritório, primeiro, depois lá na sede da campanha, e só gente preparadíssima, gente que já estudou muito, gente com visões diferentes sobre educação, sobre saúde, sobre saneamento, sobre transporte. Quer dizer, tem muita gente capaz no Rio de Janeiro. Alguns eu fui atrás em São Paulo, né, que já tinham dado sua contribuição no Rio, já estavam em São Paulo, e eu fui lá para ouvir. Mas o fato é que eu acredito que a gente tem muito capital humano e que, como disse o Paulo no começo, fazendo as coisas certas naquilo que é importante, educação, né, organização do Estado, você consegue produzir um efeito muito rápido. Então, assim, eu sou muito otimista, acho que tem essa mobilização cada vez mais. Acho que, entre os males que vêm para bem, certamente isso que aconteceu com o governador eleito em 2018 e com o governo, né? Porque o governo não chegou a existir, foi rapidamente montado de uma maneira ineficiente, incapaz, dividido, loteado, como sempre, não entre bons profissionais indicados por partidos políticos, mas entre ex-candidatos que foram lá se aboletar, né? E que não trouxeram gente boa para fazer as coisas certas. Claro, tem todo um discurso cético. Está vendo? Não adianta nada de novidade, esses caras não vão saber resolver. Né? É o que eu chamo do discurso cético oportunista. Né? Mas isso também mostrou para as pessoas, não adianta escolher só o cara novo, né? Tem que escolher o projeto adequado, e tem muita gente que está tocada por isso, eu acho. Né? E tenho esperança que isso vá continuar. Quanto ao corpo a corpo, Roberto, e a política, vamos dizer, lá na ponta, né? De fato, foi daquelas coisas que eu
fiquei paralisado no primeiro dia que eu me vi com aquele montão de panfletos na mão, com a minha cara, e tendo que entregar para as pessoas, né? Estou acostumado aos clientes baterem na minha porta e pagarem para isso. Mas foi espetacular, assim, foi sensacional, e eu agradeci muito no final do processo eu não ter virado um candidato daqueles mais viários, que começa a ir a 20 lugares no mesmo dia, helicóptero, jatinho, e já tem os cabos eleitorais lá com 3 sujeitos para você tirar fotografia. Então, realmente foi um corpo a corpo, que eu chamo de raiz, né? Os meus assessores, é o corpo a corpo, raiz, que eu andava atrás dos caras, voltava, entregava, quando convencia, voltava, pegava outro, andava mais... e ouvindo muitas coisas, quer dizer, ouvindo, na verdade, o sentimento da população sobre a situação. Primeiro, a rejeição enorme à política, assim, chocante, impressionante, de fato, né? Muito, muito impressionante. Mas também uma demanda por soluções, por engajamento, né? Apontando os problemas. E eu acho que, assim, sem fazer isso, sem saber qual é a demanda na ponta, você não vai saber, de fato, dar a resposta necessária. Então, assim, eu aprendi na marra, ali no susto, que você precisa muito das pontas, você precisa muito ouvir o que a população, o que a sociedade quer, para você poder, de fato, fazer um plano de governo que atenda a essas demandas. Senão, no gabinete você pensa uma coisa maravilhosa e tal, que não está alcançando lá o desejo das pessoas. E torna, portanto, mais difícil ganhar qualquer eleição. Muito bem. Ô, Paulo, o Marcelo falou, alguns minutos atrás, sobre a necessidade fundamental de políticas públicas que assegurem uma igualdade de oportunidade no país, principalmente para os mais pobres. Há pouco você publicou, juntamente com a Ana Carla Abraão Costa, um artigo com o título A Refundação do Estado Brasileiro para que o sentido de nação seja o mesmo para todos. Eu queria te perguntar o que é preciso para que o sentido de nação seja o mesmo para todos. Olha, Roberto, eu vou lhe responder, até anotei aqui a pergunta, e vou fazer 2 comentários antes, um endereçado à colocação do Armínio e outro endereçado ao Marcelo. Primeiro, em relação ao Armínio. Quer dizer, desde a primeira vez que eu cheguei ao Poder Executivo, foi como prefeito da capital, Vitória, essa questão foi colocada. Sim. O que você precisa? Você precisa das 2 coisas. Você precisa da boa técnica e da boa política. Sim. Não adianta você ter uma e não ter a outra. E essa é a construção a ser feita, né? Você precisa ter uma equipe de gente que sabe trabalhar, mas você precisa ter apoio lá na Câmara Municipal e precisa ter apoio na sociedade, que eu chamo de apoio político e apoio social, né? Sim. Nunca vi um governo dar certo que não cuidasse dessas frentes. Então, essa é a minha observação. O Armínio ficou assim meio cauteloso com as palavras, mas a gente precisa ter uma equipe que dê conta do recado. Assim. Não adianta eu colocar um goleiro para jogar de centroavante no meu time. Não vai dar certo. Mas eu preciso trazer os deputados do partido tal. Eu vou convencê-los que lugar de centroavante é centroavante, não tem problema, sabe? E aí é o papel do líder. O líder precisa conversar muito. Negociar muito, explicar muito para os diversos grupos e para a sociedade o tempo inteiro. Isso é um trabalho permanente. A outra coisa legal aí que eu queria comentar é o Marcelo na rua, né, que está descrito no livro. Assim, fazer campanha é uma coisa maravilhosa. Assim, em qualquer humor da população. Eu já peguei humor legal, assim, já peguei mau humor na rua, tudo eu já convivi, né? Assim, mas é muito legal. Não tem quali, não tem quanti, não tem monitoramento de rede que lhe dê o que a rua lhe dá. Estou certo, Marcelo? Certíssimo, é isso aí. Não tem, assim,
você entende a sociedade, você percebe, inclusive. Você pode ir com ela, até pode não ir, porque você pode discordar, porque a sociedade, não é porque a sociedade está indo para um lugar, porque está indo para o lugar certo. Isso, assim, eu sempre discuti isso com muita clareza. Muitas vezes a sociedade está marchando na direção errada, né? Muitas vezes é papel do líder fazer o contraponto, porque isso tem volta depois, né? Vai e volta. A sociedade humana é assim, né? A gente tem que ter clareza disso, né? Então, assim, é riquíssimo, né? Você puxa pelo artigo que eu e a Ana escrevemos no Estadão, né? Na verdade, esse artigo tem a ver com um estudo que o doutor Armínio Fraga, junto com a Ana, junto com a Ari, eles produziram sobre a estrutura administrativa do Brasil, né? E aí eu vou passar rapidamente, quer dizer, nós precisamos reformar o Estado brasileiro. Muita gente acha que esse Estado que está aí é fruto da Constituição de 88. Em parte. Mas esse Estado ele foi sendo formado ao longo da nossa história. Se a gente quiser pegar um corte lá no getulismo, nós vamos encontrar traços desse Estado que nós temos aí hoje. Traços negativos, diga de passagem. Se você pegar no regime militar, você vai encontrar traços desse Estado que nós temos hoje no Brasil. É um Estado caríssimo, que entrega muito pouco à sociedade. E ele é disfuncional. Ele é tão disfuncional que, de 2000 para cá, o Brasil quase dobrou o dinheiro da educação como proporção do PIB, mas quase não conseguiu mexer o ponteiro na avaliação internacional do PISA. Não é dinheiro, é uma estrutura que precisa ser mudada, né? E aí o Armínio, a Ana, o Ari fizeram um trabalho primoroso. Por exemplo, dá para reformar essa estrutura sem emenda constitucional. Um choque, né? Sem emenda constitucional. Se você for lá e regulamentar a atual Constituição, criar critério para desligar funcionário ineficiente, para acabar com promoção e progressão automática e para criar um critério de avaliação de desempenho para promoção, você já dá um choque de qualidade, de produtividade no setor público brasileiro. Queria tocar num ponto que você colocou. De tudo que esse setor público tem de questões negativas, né? Tem coisas funcionando no setor público, Brasil afora, não é disso que eu estou falando. Mas o mais grave é que ele é uma estrutura de concentração de renda, pelo que dá de privilégios a grupos corporativos internos e a grupos corporativos privados e externos também. Então, assim, se a gente sonha com igualdade de oportunidade para todos, como um valor da nação, né? Assim, democracia, igualdade de oportunidades, integridade, né? Combate à corrupção, a desvios. Se a gente sonha com isso, nós precisamos colocar de pé uma outra máquina pública no nosso país. A reforma que o governo mandou, ela tem um lado positivo porque ela abriu o debate no Congresso Nacional. Isso é um lado positivo, né? Mas ela é tímida. E eu espero que o Congresso e a sociedade façam um bom debate e amplie, porque nós não podemos fazer uma reforma simplesmente para os futuros funcionários. Se a gente tivesse há 20 anos atrás, talvez pudesse isso, mas hoje não pode mais. Nós temos que fazer uma reforma para os futuros funcionários, talvez até mais ousada, mas também impactar a atual estrutura pública. Nós temos mais de 11 milhões de funcionários, nós gastamos com folha de pagamento coisa próxima a 14% do PIB, quando países vizinhos aqui, organizados, gastam em torno de 6% do PIB. Quer dizer, nós temos muito a fazer. Mas a principal entrega de uma reforma administrativa é o que o Armínio tem dito, é melhorar a qualidade do serviço público, melhorar a educação, a saúde, o SUS, melhorar a segurança pública e, ao mesmo tempo, injetar produtividade na economia brasileira, porque o setor público é muito grande no Brasil. Se você não melhorar o setor público, você não impacta a economia brasileira. Então, assim, é um belo projeto para a gente enfrentar a desigualdade social e a desigualdade de renda no nosso país. Muito bem, obrigado, Paulo. Armínio, eu queria mudar um pouco o assunto, né, e fazer uma pergunta para você. No livro, o Marcelo
conta como uma experiência que ele teve, como ele foi obrigado a abrir mão da colaboração da Duda Larroque, uma técnica muito qualificada da equipe dele, porque alguns apoiadores do Partido Novo não admitiam um quadro na campanha que também tivesse assessorado anteriormente o Marcelo Freixo do PSOL, né? Como de fato ela tinha feito. E na semana passada, a imprensa aqui do Rio de Janeiro noticiou uma disputa interna no PSOL, motivada pelo fato de que um jovem e promissor candidato a vereador do partido, do PSOL, em Duque de Caxias, tinha recebido doações de alguns empresários, entre os quais você. Eu queria te perguntar o seguinte: como é que você vê essa reação do PSOL ao seu apoio a um candidato do partido? E se você acha que a esquerda e a direita no Brasil estão, em parte, prisioneiras de um sectarismo ou um dogmatismo identitário? Pois é, esse caso foi estranho. Como liberal, eu acho que os partidos têm o direito a escolherem seus critérios e suas propostas. Tanto mais à esquerda quanto mais à direita, seja o que isso signifique, né? Sem querer voltar ao tema do início da conversa. Eu apoiei o Wesley a partir da clara percepção de que se tratava de uma pessoa fora da curva, com propostas importantes para uma área difícil, Duque de Caxias. Ele é negro, ponto forte do curso dele é o racismo, acho que ele tem razão, violência, idem, desigualdade, idem. Desigualdade, por exemplo, eu queria, só complementando um pouco o Paulo, esse bate-bola nosso, que não vem de hoje, assim, hoje não há mais dúvida que essa questão é uma pré-condição para um desenvolvimento econômico e político do país. E sem os dois, nós não vamos a lugar algum. Então, eu vi nele um espaço enorme de trabalho, mas não foi um apoio partidário. Então, assim, essa decisão do PSOL é uma decisão deles. Assim, eu vejo isso mal, como vi também o que aconteceu com a Duda, que foi uma tristeza. Eu vejo isso com muita tristeza. Espero que o sistema, ao longo do tempo, possa entender que esse tipo de atitude não vai a lugar algum. E, enfim, eu já comentei, por exemplo, o próprio Wesley disse que ele é anticapitalista. Como é que eu pude apoiar alguém anticapitalista? Ele é candidato a vereador. É um cara jovem, vendo esse país aí tomado de corrupção para tudo que é lado, lutando contra isso agora também. Diga-se de passagem, o nosso sistema está reagindo, nós temos defesas, né? Não estamos apanhando aqui sem reagir. E depois ele vai abordar essa questão também. Sei lá se ele vai defender a estatização dos meios de produção, não creio. Ele é candidato a vereador. Então, assim, eu não encarei como nada assim pessoal, mas vejo isso como um sinal no fundo, dessa chamada polarização, mas mais de uma certa pobreza no debate, que foge dos conceitos e se apega a rótulos que na prática não significam muito, sabe? Mas, sim, sinceramente, acho que isso é problema do pessoal, essa história toda. Não é um problema meu, nem do Wesley. Eu não apoio partido. Tá? Assim, na verdade, hoje, infelizmente, eu estou meio perdido no mundo partidário, fazendo aqui uma confissão muito pessoal.
Sim, no passado eu trabalhei no governo do PSDB, fui assim, um cardosista convicto e tudo, mas hoje uma cabeça assim liberal progressista tá meio perdida aí, sabe? Tem um espaço bom. Esse eu acho que é o espaço que pode ganhar. 1000 obstáculos, não quero especular, mas eu sinto que o problema vai além do pessoal, até do novo também, nesse caso. É uma coisa maior. Não sei bem como é que nós vamos resolver isso, mas algo vai ter que acontecer, e rápido. Você está no mudo, Roberto. Pronto. Antes da gente começar a live, eu estava vendo um discurso do Biden. Ele estava em Gettysburg, na Pensilvânia, onde o Lincoln fez aquele famoso discurso dele. E ele estava fazendo um discurso sobre a necessidade imperativa do país buscar a união, né? Acabar com uma polarização que nunca tinha existido antes nos Estados Unidos, ou desde a época da Guerra Civil, não havia existido, onde a tendência era de descaracterizar ou desqualificar o adversário e não ter qualquer tipo de diálogo, né? Então, de certa forma, também remetendo àquilo que o Paulo falou, esse tipo de problema do populismo e do sectarismo não é só no Brasil. Eu não sei se, Marcelo, eu queria te fazer uma pergunta sobre as tuas expectativas futuras, mas antes de fazer isso, eu queria perguntar se você quer fazer algum comentário sobre isso, que você viveu essa questão na carne aí durante a campanha. Talvez você queira comentar também. Eu quero. Eu, na verdade, tive 2 problemas em razão disso. Um foi a reação de seguidores do Novo, né, de filiados, alguns filiados, e muito vocais nas redes sociais em relação à Duda, né, que tinha publicado um artigo meses antes, enfim, falando mal do Moro e portanto, bem do Lula indiretamente. Aquilo era muito sensível para o cardápio dos meus apoiadores ali no Novo. E durante a campanha eu também fui atacado, porque, inclusive por adversários que usaram isso, porque eu tinha doado 2 vezes em campanha, né, no estilo armínio, para o Alessandro Molon, que foi meu aluno e hoje é meu colega na universidade, né? E eu até, quando respondi a esse ataque, eu disse, vamos fazer uma coisa, pega lá a lista dos doadores do Molon, você vai encontrar... Eu, perto de alguns daqueles doadores, sou um social-democrata convicto. O que tem de liberal, mais liberal do que eu ali naquela lista, né? Mas todos nós doamos por quê? E acho que é o ponto que o Paulo mencionou. Né? Acho que a razão da doação do Armínio, e eu, enfim, nessa campanha estou fazendo doações, substancialmente para candidatos do Novo, mas se a gente vê gente boa, jovem, querendo ir para a política, e você pode estimular isso, não interessa se esse candidato é de esquerda ou de direita, interessa que ele é sério, interessa que ele tem futuro, interessa que ele tem valor, que ele tem princípios, que ele tem ideais, né? Isso que a gente tem que estimular. E é o que o Renova faz, né? Que o Paulo mencionou e que eu menciono bastante no livro. Enfim, eu sou doador do Renova também desde o começo e assim, eu costumo dizer que é o melhor investimento que eu faço todo ano é a minha doação para o Renova, porque aquele dinheiro vai retornar para a sociedade como um todo e em agentes políticos com todas as cabeças, mas bem formados, né? Todos eles, muitos deles. É claro que você vai ter um cara que depois se desvia, que não vai bem também, você não vai ter essa ideia. Agora, os partidos, assim, eu não acho... Eu compreendo uma ala do PSOL reagir, assim como eu compreendo uma ala do Novo reagir. A Duda está na minha equipe, né? Enfim, ainda bem que eu não ganhei, né? Porque ter perdido a Duda não teria sido bom para o governo do Rio de Janeiro. Mas, enfim, eu compreendo essas posturas, vamos dizer, dentro dos partidos. Né? Partidos não são seitas, partidos têm correntes. Né? O que eu acho que os partidos têm que fazer é discutir essas coisas para valer, né? Abertamente. E tomar posições partidárias em relação a isso, para as pessoas saberem, inclusive, se devem continuar nos partidos ou não. Né? Então, o que eu prego é que os partidos discutam isso. Quer dizer,
no caso do PSOL, nesse episódio lá da doação do Armínio e de outros, imagino que se não fosse o Freixo, que é uma voz muito importante no partido, defender a doação, talvez, enfim, o jovem candidato tivesse sido defenestrado, né? Como se fez em outras situações, nesta eleição mesmo, o próprio PSOL, impedindo candidaturas de muito valor que não foram aprovadas pelo partido. Então, o partido impediu a candidatura de certos quadros, por exemplo, que receberam doações do Renova, o que é inacreditável, a meu ver. Mas, enfim, diz muito sobre o partido, portanto, isso tem que ser discutido publicamente. Os partidos precisam ser questionados sobre isso. E as pessoas, quando se filiarem, né, nós vimos o exemplo da Tabata na reforma da Previdência, enfim, você tem vários exemplos de jovens políticos querendo fazer a coisa certa, votar como eles acham que é certo, e sendo reprimidos pela estrutura partidária. Ok, isso faz parte. Se o partido tem uma posição e é contrária, ok, faz parte. Vamos pensar se eu quero estar nesse partido ou não. E se nós precisamos de outros partidos. Eu acho que isso também faz parte da formação de uma nova cultura, E acho que eu penso que tenho muito afeto pelo Novo, espero que o Novo faça esse processo de seu amadurecimento, porque há claramente uma demanda por um partido verdadeiramente liberal em tudo, né? Liberal nos costumes, liberal na economia, liberal na preocupação com a igualdade de oportunidade. E eu acho que esse espaço vai ser ocupado por algum partido, né? O espaço Bolsonaro já está ocupado. Quem quiser votar no Bolsonaro já sabe em quem votar. Mesma coisa quem quiser votar no PSOL. Então, assim, tem um espaço aí para ser ocupado e os partidos precisam se organizar e discutir e se apresentar para isso, né? É o que eu acho. Beleza. Olha, a gente já acabou a primeira hora, né? E o nosso horário em tese ia até às 7, mas eu vou pedir para a gente fazer uma última rodada antes de terminar, começando com o Paulo, e tentando desenvolver esse assunto que você já começou, Paulo, falando sobre a sua participação no Renova, o Marcelo tocou novamente no assunto, né, do que faz o Renova. E a pergunta, na verdade, você que já ocupou tantos cargos diferentes na vida pública brasileira, conhece profundamente partidos e políticos, né? Como é que você enxerga essa necessidade de renovação? Como é que ela pode se processar e deve se processar? E também, se você poderia comentar rapidamente o papel do Renova nesse processo. Você precisa tirar o... Isso. Claro, um prazer. Assim, eu acho que nós tivemos 2 momentos de formação de quadros para a vida pública no nosso país. Acho que o entorno de 64, eu não vivi, mas li muito sobre ele, produziu muitas lideranças. Eu estou falando assim de uma maneira genérica. À direita, à esquerda, ao centro. Se você olhar a história daquele tempo, tanto antes, como durante, como depois, você teve uma extensa formação de liderança. Tivemos um outro momento com ampla formação de lideranças. Esse, sim, tem a ver com a minha geração. Foi no processo de democratização. Quer dizer, eu, por exemplo, comecei no movimento social, movimento de juventude, movimento estudantil, militando no Partido Comunista Brasileiro. Deixa eu dizer isso aqui para a gente ficar na mesma página, né? Quer dizer, eu comecei a minha movimentação lá. Aquele momento da democratização formou muitas lideranças. E nós estudamos muito. Estudamos o que estava acontecendo no mundo. Assim, eu costumo dizer que, quando o muro de Berlim caiu, não caiu nenhum pedaço na minha cabeça, né? Porque alguns falam que eu regredi, mas eu não acho, não. Eu acho que eu avancei no meu pensamento político, ideológico, programático, né? Então, assim, mas muito rico esse período da minha geração. Sim. Você vê que
Você vê que essas duas gerações estiveram presentes em todo esse processo de redemocratização do país, de uma maneira muito intensa, liderando esse processo, inclusive. O que aconteceu da democratização para cá? Quer dizer, nós fizemos uma Constituição, erramos na Constituição na hora da organização partidária, não evoluímos na organização do voto, tanto a lei partidária do país é atrasada, na minha opinião, quanto a legislação eleitoral. E, de certa forma, o processo de formação de lideranças ele parou, ele travou, né? Os partidos políticos, as fundações partidárias, que têm, inclusive, dinheiro para formar a gente, não cumpriram essa função. Então, assim, você tem um vácuo na formação. Isso fica patente nos últimos anos no país. Então, por isso é que eu gosto muito dos movimentos cívicos, que abraçaram essa ideia, assim, o Livres, né? o Renova BR, né? Todos esses movimentos que começaram a abraçar a ideia de formar lideranças. O que é o Renova hoje? Vou celebrar com vocês. Amanhã, o Renova BR está completando 3 anos de vida, né? Eu quero homenagear a figura do Eduardo Mufarrege aqui, que foi quem me levou para o conselho do Renova BR, inclusive. Quer dizer, o que o Renova BR virou? Uma escola de formação política. Não é uma escola de formação programática de ninguém. Lá está formando jovens para participar da vida pública brasileira. Eu acho que dos mais de 1.000 candidatos que estão nessa campanha, eles são de 30 e tantos partidos diferentes, só para dar esse dado que ele é contundente, né? Para ver que tipo de formação nós estamos dando. Mas é importante que alguém que vai disputar uma Câmara de Vereadores saiba qual é a atribuição legal e constitucional de uma Câmara de Vereadores. Não confunda o papel de um vereador com o papel de um prefeito e assim por diante. Não confunda um papel de vereador com o papel de deputado estadual ou de deputado federal. Então, essa é uma escola que fazia falta no Brasil. Mas os partidos podem assumir isso? Podem. E eu torço para que eles assumam, né? E a gente possa ter uma formação de quadros, né? Mas esse rapaz, essa menina está se formando para ser uma militante de direita. Ótimo, que ela tenha boa formação, vai qualificar o debate, né? Vai conhecer a história do mundo, a história do nosso país, para poder ter uma intervenção de qualidade no debate, nas negociações, e assim por diante. Mas está formando uma pessoa aqui que tem simpatia com o PSOL. Ótimo, né? Assim, eu acho que nós precisamos formar muita gente, ficou um vazio muito grande, desqualificou muito a representação política. Olha, eu vou contar para vocês, para terminar, que eu estou falando muito. Quando eu cheguei no Congresso a primeira vez para ser congressista, eu estive no Congresso 2 vezes, uma como deputado federal, outra como senador. Eu fui tomar posse como deputado federal na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Na hora que eu fui assinar a posse, do meu lado estava Roberto Campos assinando posse, Delfim Neto assinando posse, José Serra assinando posse, César Maia assinando posse, Dornelles assinando posse, Mercadante assinando posse na Comissão de Finanças. Quer dizer, esse foi o parlamento que veio do pós-constituinte, né? O Constituinte recrutou muita gente qualificada para a vida pública. De lá para cá, nós perdemos qualidade. E nós paramos de formar gente. E nós paramos de estimular para que as pessoas venham participar da vida pública. Por isso que o seu gesto, Marcelo, eu termino como comecei, o seu gesto é bacana, né? Profissional liberal, bem-sucedido, uma carreira bonita do ponto de vista profissional. Você olhar o quadro da política, olhar o quadro do seu Estado, se incomodar, né? Não era você o candidato, a gente não falou isso aqui, mas eu vou falar. Antes de eu ser visitado por você, eu fui visitado pelo Bernardinho, né? Que veio me consultar, né? Se deveria ser candidato, se não deveria, o que eu achava, como é que fazia para recuperar o Rio. Eu sempre falei que o Rio tem conserto, né?
Eu não concordo com esses argumentos, eu até esqueci de combater o Armínio, esses argumentos, o Rio está desse jeito porque foi capital e perdeu a posição de capital. Isso tudo é uma desculpa que não fica de pé, porque o que o Rio teve depois de deixar de ser capital, na riqueza da indústria do petróleo e gás, nenhum Estado brasileiro teve essa possibilidade. O problema é que está usando mal essa possibilidade. O problema é que está desperdiçando essa janela de oportunidades. Então, assim, quando o Bernardinho veio, eu estimulei o Bernardinho a ser. O Bernardinho depois me disse que não seria, né? Consultou a família, e eu respeito muito essas coisas. E aí o Armínio me ligou dizendo que você estava animado e que queria conversar. Então, assim, bacana você ter dado essa contribuição. Eu acho que é um exemplo, sim, um bom exemplo. O livro, uma boa referência. Eu vou levar o livro agora para as aulas do Renova, mostrar o seu exemplo para estimular mais brasileiros, brasileiras, jovens principalmente, a participarem da vida pública brasileira. O Brasil tem potencial, o Rio de Janeiro tem potencial. Dá para dar rumo ao nosso país, transformar esse potencial em oportunidade para os jovens e dá para o Rio de Janeiro brilhar no contexto do nosso país. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? Um estado lindo, com potencial maravilhoso. Mas tem criminalidade. As cidades colombianas aqui do lado tinham um problema de criminalidade e conseguiram avançar. Quer dizer, tem belos exemplos no próprio Brasil e mundo afora. Quer dizer, a gente olhar os bons exemplos, não precisa copiar, adapta o bom exemplo. Eu fiz muito isso no governo. Fui lá no Sobral ver a experiência educacional de Sobral e trouxe para o Espírito Santo. Fui lá em Pernambuco ver o ensino médio, lá que começou lá no governo Jabas Vasconcelos, depois continuou no Eduardo Campos. Fui lá ver, trouxe para o Espírito Santo, montamos a Escola Viva no Espírito Santo e saímos lá de 9º lugar, como você disse, Marcelo. Fomos para 1º lugar na prova do IDEB de português e matemática, fomos para a menor mortalidade infantil do país, fomos para a 2ª expectativa de vida do país, sabe? Derrubamos homicídios no Espírito Santo, mesmo depois do motim da Polícia Militar, nós reorganizamos e entregamos resultado para a sociedade. Imagina um estado como o Rio de Janeiro, um país como o Brasil, nós temos tudo, né? A gente olhar que dentro da nossa casa tem a maior floresta tropical do mundo, dentro da nossa casa tem a maior biodiversidade do mundo, e o mundo discute mudanças climáticas. O Brasil tem tudo, os produtos brasileiros, para ter uma marca diferenciada, um protagonismo nesse mundo que a gente está vivendo. É acertar o passo, né? E eu concordo com você. Faz a diferença um bom governo. Mas bom governo depende também de boa sociedade. A sociedade precisa ser ativa, né? Precisa arregaçar as mangas, sabe? E fazer a diferença. Vê que quando os empresários agora resolveram assinar documentos mandando sobre a questão da Amazônia, isso teve um impacto que nada teria. Não adianta esse negócio de associação mais, né? As próprias empresas, os próprios CEOs, né? Isso é papel, isso é a sociedade civil tendo papel nos destinos do nosso país. Então, assim, essa é a minha mensagem final. Desculpa aí que eu falei demais. Muito obrigado, Paulo. Antes, para você também fechar a sua participação, eu queria aproveitar uma deixa aí. Paulo, você é um profissional que tem muitas relações fora do Brasil, muito relacionado com empresários, ao mercado financeiro. O Paulo comentou a questão da imagem do Brasil recentemente em relação à declaração do climático. Eu queria que você desse a sua avaliação em que medida, primeiro, isso representa uma efetiva ameaça ao setor agrícola, que é um dos, talvez, mais eficaz, mais competitivo, né, e avançado setor da economia nesse momento. Né? E vocês estão me ouvindo direito? Melhorou agora. Em que medida essa questão representa uma ameaça para o nosso setor agrícola, tão urgente, e também em que medida essa questão da preservação do meio ambiente, da produção natural, representa uma oportunidade para o Brasil. A gente também não está perdendo uma grande oportunidade. Tá. Obrigado também, como Paulo. Prazer enorme estar aqui. Vou começar também como o Paulo começou, algumas respostas. Assim, a minha
não foi de querer dizer que foi a perda da capital, foi justamente dizer que a perda foi um choque, mas não explica a política carioca, que era, eu acho que pode ser um tema para uma outra conversa nossa. Para mim não está claro como é que nós conseguimos seguir, por que nós seguimos cavando. Isso foge um pouco à minha compreensão, e eu acho que de muita gente. Como é que... eu acho que isso vai... O Rio é um caso extremo, mas eu acho que isso vale para o Brasil como um todo. Por que Paulo Artur é uma exceção? Tá? Então, isso aqui é o problema. E aí isso encaixa um pouco na sua pergunta, Roberto, na sua colocação, porque assim, eu, de fato, tenho tido na vida a oportunidade de interagir com muita gente fora. Mas eu estou mais preocupado com a imagem que nós temos de nós mesmos. Sabe? Isso é o que mais me incomoda, mais me machuca. As pessoas às vezes falam, o investidor estrangeiro, mas e nós? O investimento nunca esteve tão baixo como hoje aqui no Brasil. Nunca. É recorde. E não é só o investimento público que colapsou totalmente junto com o colapso do Estado. Colapso fiscal do Estado, mas um colapso que vai além do fiscal, né? E eu vejo isso como sendo uma oportunidade para nós, tentando olhar as coisas assim, copo meio cheio e não meio vazio. Mas o Brasil hoje vai conseguir, se insistir em vários dos caminhos que hoje parecem dominar, vai acabar prejudicando o setor mais bem-sucedido, que é o do agronegócio. Sim, porque esse setor é um setor globalizado, ele é aberto, ele se estruturou para competir, vamos dizer, na arena global. E se nós formos percebidos como párias, os consumidores dos nossos produtos vão começar a nos rejeitar. Isso é um sinal dos tempos também, né? Um sinal de que as pessoas estão pensando na sua inserção no mundo, na sua felicidade pessoal, de uma forma além de um consumismo muito básico. Isso é algo positivo também. Isso vem acontecendo, acho que está acontecendo aqui dentro também. Mas nós estamos pondo em risco um espaço complicado. E para completar, assim, o meu receio é que nós, hoje, nós estejamos vendo, em algumas áreas no Brasil, situações próximas de um ponto a partir do qual não há retorno. Tá? Ou pelo menos não há retorno num horizonte de tempo razoável. A Amazônia é um ponto. Eu acho que o Rio de Janeiro é um outro espaço que corre o risco de uma perda de qualidade radical que comece a expelir daqui. Marcelo falou, eu posso dar um testemunho parecido, nós somos exportadores de talentos. Isso é muito grave. De um lado é bacana para nós, como professores, tudo, nossos alunos se dando bem por aí, mas bom seria que eles se dessem bem aqui, em última instância, ou que nós, pelo menos, houvesse um intercâmbio, nós estivéssemos exportando para alguns lugares, mas importando também. Eu acho que nós somos exportadores líquidos de talento, não só para São Paulo, mas para Lisboa, para Miami. Então, acho que nós precisamos acordar. E essa coisa do ponto, para terminar, do ponto a partir do qual não há retorno, ela tem a ver com convenções e tem a ver com capital social, convenções de vida que ou dão certo, muito certo, ou dão muito errado. As pessoas tendem a ir para um lugar que está dando certo. Então, não existe uma opção intermediária, um lugar que deu mais ou menos certo. Em geral, ele acaba descambando para um lado ou para o outro. Não é estável ficar numa mediocridade meio perigosa. Nós estamos nela, e não é só no Rio, é o Brasil inteiro.
E eu acho aí, eu queria só reforçar o ponto do Paulo, eu também sou apoiador do Renova, eu acho que a saída, em última instância, vai acontecer, e eu tenho ainda a esperança que ela ocorra ao longo dos próximos anos, a partir do engajamento político. E aí eu acho, para concluir, que Marcelo vem dando um exemplo, deu um grande exemplo, e eu realmente recomendo fortemente o livro. Boa. É uma delícia. E recomendo que vocês se engajem. Quem estiver aqui nos ouvindo, espalhe essa mensagem. É muito bom. Para quem já trabalhou no governo, ainda que muito menos tempo que Paulo, eu, pelo menos, assim, foram os anos mais produtivos da minha vida. E eu sempre gosto de terminar dando esse testemunho. Se arrisquem, se atirem. O momento é agora. Tá? Obrigado. Boa. Parabéns. Valeu, Enio, obrigado. E, Marcelo, para terminar com você, eu vou aproveitar o gancho do Armínio aí, e sobre a importância de se jogar na política, né? Você teve... O livro é um relato da experiência de um novato na política, numa campanha majoritária. Eu queria te perguntar se essa experiência se bastou ou se você, quer dizer, se você volta definitivamente para a advocacia e o magistério ou se você consideraria uma nova aventura pela política. Eu não tenho nenhuma dúvida de que eu continuo querendo muito contribuir para o serviço público, né? Continuo muito querendo contribuir com a política, continuo muito querendo contribuir com o interesse público. Quer dizer, cheguei num momento em que acho que isso é irreversível. Quero realmente muito continuar contribuindo. Eu acho, entretanto, que a gente pode encontrar caminhos mais fáceis, mais curtos, e que a gente tem muita urgência. Então, assim, eu acho que um candidato como eu, né, que sai do zero e vai construir um caminho político, né, para os jovens isso é espetacular. Um cara, enfim, da minha idade, 56, é um investimento que eu acho que demora a pagar, né? E eu queria ajudar logo. Então, assim, eu continuo na esperança de pessoas, que venham pessoas para a política e que os políticos de qualidade se unam de modo que a gente tenha uma concertação no Brasil. Quem vai ser o candidato no Rio, quem vai ser o candidato à presidência, quem vai ser o candidato... Eu acho que isso é o menos importante. O mais importante é que as pessoas se unam, como disse o Paulo, que a sociedade se abrace essa ideia, né? Que a sociedade civil e as pessoas capacitadas abracem uma ideia. Eu acho que o Brasil, de fato, precisa desse caminho do centro. Não faz nenhum sentido, né? Eu fui a 2 passeatas na minha vida antes de ser candidato, né? Eu fui ao enterro da Dona Lida, quando eu estava no colégio, né, no 2º ano científico. A secretária da OAB foi morta com uma bomba pela linha dura que resistia à abertura muito lenta, aliás, mas a abertura militar, né, a abertura democrática do regime do governo Figueiredo. E eu saí do colégio, estava passando aquela multidão indo para o cemitério e nós todos fomos atrás e aquilo foi muito emocionante ver a sociedade reagindo àquilo, né? E nas diretas já, né? E eu acho que a gente precisa voltar a ir para a rua, voltar a querer isso, e a juventude está aí para fazer isso, né? Então, minha impressão é de que o Brasil está com muita urgência, não faz sentido a gente ter saudades daquilo que a gente já deixou para trás, que é o que muitas pessoas estão querendo, uma saudade, inclusive, que não faz sentido, porque não foi um sucesso, foi um fracasso. Não é que a gente está com saudade dos anos de ouro, né? A gente está com saudade dos anos de chumbo. Então, isso não faz nenhum sentido. A gente precisa ter saudade dos 2 governos Fernando Henrique, do primeiro governo Lula, precisa ter saudade do momento em que o Brasil crescia, incluía, gerava riqueza, cuidava do meio ambiente. É disso que a gente tem que ter saudade, está logo ali. Foi há pouquíssimo tempo, né? E, portanto, eu continuo querendo muito participar disso, né? Mas acho que uma candidatura cai melhor em quem tem o jeito.
acho que assim, não é por estar na sua presença, né, Paulo? Mas a gente fica te ouvindo falar aqui e fica assim, que alguém que não é você vai ser candidato, né? Pega você e os outros que não são tantos, aliás, capazes como você, e vamos lá trabalhar para eles, né? E vamos lá apoiar na rua, na campanha e no trabalho depois, no dia seguinte, né? Que foi o que eu, enfim, me comprometi a fazer com o Bernardinho, e foi como eu caí nisso, né? Eu, como digo no livro, estou convicto que o Bernardinho teria ganho aquela eleição. Acho que o Bolsonaro ia apoiá-lo, mesmo sem receber o apoio de volta, porque era o nome que ia crescer no Rio. E acho que ele teria ganho a eleição, enfim. Mas precisamos de outros, precisamos de gente que venha e que possa ganhar. Então, eu estou engajado, continuarei engajado, mas acho que candidato só se não tiver jeito, né, da outra vez. Ok, Marcelo. Pessoal, a conversa foi muito boa, mas o nosso horário acabou. Então, eu queria agradecer novamente a participação de vocês, ao Paulo Jung, ao amigo Fraga e ao Marcelo Trindade. E também a todos vocês que nos acompanharam. Muito obrigado, boa noite e até a próxima. Boa noite.